Boa noite, professor doutor Marcos Costa, tudo bem? Tudo bem, Raquel. Vou te apresentar então, Raquel. Raquel, ela é uma escritora, né? Ela também desenvolve textos nessa área de literatura que a gente está desenvolvendo aqui, né? Literatura de aventura. Eu passei meu projeto para que ela pudesse lê-lo, né? Ela participou de algumas das fases do reality show Mestres da Escrita. E hoje nós teremos um bate-papo sobre esse meu livro que eu estou desenvolvendo, né, O Mundo 2. E eu, antes de começar a passar a palavra para ti, Raquel, eu vou contextualizar o que é o gênero da literatura de aventura, né? Que é o que a gente está vendo agora. Então, eu fiz uma pequena pesquisa, né, como um bom professor, né? Fiz uma pesquisa sobre esse tipo de literatura. Então, vamos lá. Então, eu tinha começado a falar que esse tipo de literatura ela envolve 3 partes. Primeiramente, é uma viagem, ou um mistério, ou um perigo, ou os 3 juntos, né? O ingrediente essencial da obra é que tem que ter ação. E o outro é que a cena principal desenvolver durante a trama, geralmente é a busca de um objeto mágico ou a busca de um inimigo em comum. Vários elementos que definem essa categoria literária estão presentes nos filmes de aventura, de sucessão e de eventos eletrizantes. Por exemplo, nós temos Matrix, né? A liderança de um herói ou de uma heroína também é outra característica que tem. A forma como o leitor gera uma empatia com os feitos narrados, geralmente esses feitos narrados são com personagens que às vezes podem ser mais simples ou mais complexos. Os vários títulos e autores que resgatam na história, eles datam desde meados do século XIX, quando o nível de alfabetização coletiva se desenvolveu e as pessoas começaram a gostar desse tipo de gênero, como um hobby, e depois, agora no século XX, em diante, e principalmente agora no século XXI, com o desenvolvimento das tecnologias e o mundo geek, né, que é o mundo dos nerds, né, nós temos o desdobramento desse modo de gerenciar a aventura como um estilo de vida também. Pessoas que se fantasiam como seus heróis, pessoas que vão até os cinemas quando tem o lançamento do filme, do livro que virou filme, né? Vimos isso com Harry Potter, vimos isso também com outros gêneros como Game of Thrones, por exemplo, que as pessoas alugavam uma sala de vídeo para todo mundo ver ao vivo, juntos, né? Criando comunidades. E a aventura, ela se converteu também com um subgênero popular de ficção também. E os livros dessa natureza frequentemente sobrepõem outros gêneros, como os gêneros de guerra, de novelas policiais, ficção científica, fantasia e outros. Então, é muito interessante quando a gente tem esses vários tipos de elementos dentro do gênero de a literatura de aventura. Eu vou dizer alguns, né, que são os mestres, né, dessa arte, como eu já tinha dito no início, né? Homero, com Ilíada e Odisseia, foi o principal e primeiro, né, na Antiguidade Clássica, a desenvolver esse tipo de gênero. Depois nós temos Miguel de Cervantes, com o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Depois nós temos Bernard Cornwell, com as Crônicas do Rei Arthur, O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus, Excalibur, A Busca do Graal, O Arqueiro, O Andarilho, O Herege e muitos outros. Depois nós temos João de Lobeira, com Amandes de Gaula, Marx Tuan, com As Aventuras de Tom Sawyer, Júlio Verne, né, da Terra à Lua, A Volta ao Mundo com 80 Dias e tantos outros, né? E temos também, mais recentemente, outros, né, Edgar Wallace, com A Irmandade do Sapo, A Casa do Mistério, A Cobra Amarela, Jack London com Caninos Brancos. Ou seja, se nós formos ver, a literatura de aventura é longuíssima, de tradição, né? E depois eu vou falar um pouco dos estilos, né? Mas antes de eu falar sobre isso, vou passar a voz agora para a nossa querida Raquel Neves, para ela contar um pouco mais da sua história como escritora e falar um pouco mais
sobre a sua experiência, como que foi a sua experiência no reality show, né, das Mestres da Escrita, da editora Unidos pela Palavra, editora Up. Eu estou muito feliz participando dessa live aqui com você. Para mim é muito gratificante saber que existem pessoas como você que contribuem para o desenvolvimento da nossa literatura brasileira, com livros de boa qualidade, né? E poder contribuir também me deixa muito feliz. Eu tenho 2 livros que eu pretendo publicar ainda neste ano de 2022, um de literatura infantil e o outro voltado para o público adolescente. Logo em breve eles serão publicados e eu vou poder contribuir de alguma forma para a nossa literatura. Eu participei do começo desse reality show, né, desse concurso cultural, e eu gostei muito de ter participado. E eu sou graduada em Pedagogia, sou professora de Ensino Fundamental 1, trabalho na cidade de Andradas, Minas Gerais, e estou muito contente de poder participar. Muito obrigado. Então, uma das novidades desse livro que eu estou escrevendo, né, é que ele surgiu quando eu ainda era pequeno, né, era uma criança ainda. E eu trouxe para vocês em primeira mão os desenhos desse livro, que eu comecei a escrever com 9 anos de idade e depois terminei com 13 anos. Então, minha mãe guardou, a Catarina, minha mãe, ela guardou com toda a relíquia lá, os caderninhos, né? E aí ela me deu depois, quando eu já era adulto. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, o primeiro caderninho de desenho, e onde tem o mapa que eu desenhei do Mundo 2, que é essa trama, né? Que depois a Raquel vai contar um pouco mais. Aqui tem um mapa, como olha, dos reinos, né? Como eu falei, o gênero literatura de aventura tem sempre um deslocamento, então nada melhor do que um mapa para mostrar isso, né? Aqui são os 5 reinos: o reino da água, o reino do fogo, o reino da floresta das 1000 folhas, né? E o reino da terra, e aqui o reino dos ventos. São 5 reinos que compõem o Mundo 2. Outra novidade que traz essa trama, né? Não é simplesmente uma luta do bem contra o mal, como está aqui, né? O livro, ele traz uma releitura sobre a mente humana, no sentido dos mundianos, né? Porque lá não são humanos, mas sim são os mundianos. Quem nasce no Mundo 2 são os mundianos. Então, os mundianos têm um modo peculiar de desenvolver, né? A sua realidade. E aí eu quero que você, Raquel, fale um pouco da sua experiência, como foi você lendo, né, o projeto do livro que eu te entreguei, qual foi os seus comentários, suas sugestões da trama, que eu coloquei uma pequena sinopse, enviei para a Raquel para que ela pudesse apreciar e comentar nessa live, né? Sim. E também argumentar, me dar dicas, né, como escritora, né? O escritor, ele nunca está perfeito, né? O próprio Fernando Pessoa fala, né? Nunca fui um bom escritor. E se ele não for um bom escritor, imagina nós, né? Então é interessante que essa releitura, né? Eu li o plano de marketing que você fez, né, referente à prova 4 do segundo Mestres da Escrita, e eu quero parabenizá-lo pelo plano de marketing que você criou. Está de parabéns. Está bem explicado. O resumo do livro Mundo 2, o início de tudo, ficou ótimo. É muito criativo e bem interessante. O livro que você pretende publicar pela editora UPP, Unidos pela Palavra, né, pertence à literatura fantástica contemporânea, né, que conquistou muitos fãs no mercado editorial graças a obras como Harry Potter, né? Isso mostra que, embora pouco explorado no Brasil, existe um mercado favorável a autores brasileiros de literatura fantástica, né? Por isso, essa obra que você criou pode sim
ganhar espaço no cenário brasileiro, como exemplo de obra de literatura fantástica brasileira. Né? Então, a estratégia de marketing, você também estabelece várias parcerias com a intenção de divulgar a obra. Né? E eu achei parcerias bastante interessantes, importantes, nessa estratégia de marketing que você criou. Então, eu acho que você está de parabéns com esse livro, né, que você pretende publicar, e o que eu tenho para dizer sobre a sua obra é isso. Muito obrigado. Eu separei aqui para a gente poder argumentar um pouco e conversar, né, os estilos literários dos livros de aventura. Não existe apenas um estilo, mas vários estilos, né? E alguns desses principais estilos eu vou apresentar para vocês agora. Existem, por exemplo, os aventuras em cenários exóticos. Por exemplo, a Aventura no Mundo 2 é um cenário exótico, que tem plantas, fadas, hieroglifos e outros seres de tamanhos e figuras diferentes dos humanos, por exemplo, e dos animais que aqui habitam. Por exemplo, a Selva de Mil Folhas, né? Tem gigantes e também seres aquáticos que também convivem ali dentro, porque há uma relação entre a mãe natureza, que é a personagem principal daquele cenário, e o outro é a da mãe d'água, que é a outra personagem, que é uma vez que elas vieram das mesmas famílias, né? Os cenários exóticos, eles costumam marcar presença e embelezar alguns romances de aventura. Nesse tipo de literatura, o que vemos é a luta entre o bem e o mal, como eu falei para vocês, que a gente tenta fugir um pouco dessa dicotomia maniqueísta e trazer um novo paradigma para a literatura, em que o bem não é tão bem assim, o mal não é tão mal assim. Né? Então, por exemplo, o Rei Caveira, que é o vilão da história, ele não é a pessoa terrível, né? Ele tem sarcasmo, tem ironia, que são os elementos básicos da sua persona, mas não é só isso. Ele também acolheu Kiss, que é a outra personagem, quando ela era a única sobrevivente na ilha no espaço que ele atacou. E aí ele acolhe e cria essa criança até a sua juventude, que é quando começa a história. Com 12 anos de idade, nós acompanhamos ela até os 16 anos de idade, né, na trama do Mundo 2. Então, tem essa cronologia. Nós vemos esse desenvolvimento da fase infantil para a fase mais juvenil dessa personagem. O foco desses cenários exóticos geralmente é concentrar o herói e o vilão em um ambiente que tem perigos, e isso vai trazendo, né, novas aventuras e deixando desperto o leitor para que ele não durma só durante a obra, né? Que ele pode ser capturado, o herói pode ser engolido, morto e outras mais, né? O outro tipo é os technos thrillers. Os technos thrillers é um gênero que aborda desde narrativa de guerra e espionagem. Então essa é uma outra vertente do gênero de literatura de aventura, onde nós temos uma espionagem. Então no Mundo 2 também tem uma espiã. É uma personagem chamada Malemala, que ela acompanha a Kiss para que ela não fuja. E é interessante isso acontecendo porque a Malemala não quer que a Kiss continue viva. E ela tenta sabotar as missões da Kiss. Mas a Kiss sabe disso, que ela é uma espiã do Rei Caveira para que ela não fuja, né, não saia, né? Então, essa espionagem. Mas tem filmes inteiros sobre espionagem. 007, por exemplo, é o maior ícone desse tipo de techno-thriller. Além disso, envolve também tecnologia. Por exemplo, Matrix é outro, né, que tem nesse daqui, porque também tem espionagem, também tecnologia, tudo envolvida. Outra trilha interessante é a trilha de médicos, né? Medical thriller. A trama desse tipo de literatura, ela costuma basear em conspirações entre grandes companhias médicas ou planos de saúde, como costuma trazer à tona uma imagem negativa ou corrupta dessas grandes corporações e que precisa de atuação. Um grande exemplo desse tipo de gênero de aventura é Anjos e Demônios, né?
aquele filme do Dalton, né? Que é bem interessante, é um livro, se tornou filme, e lá tem uma conspiração, né? Para colocar um veneno, um micro-organismo dentro da água. Né? Eu tô contando spoiler aqui, gente, desculpa, mas assista, o filme é bom, o livro é melhor ainda. E o outro gênero que eu trago para vocês, que é bastante interessante também, é os gêneros políticos e financeiros. Esses gêneros são romances que tratam de conspirações políticas internacionais, teorias da conspiração, Código da Vinci, Salomon Brown de novo, né? Ele deve ter seguido toda a risca, né? Esses estilos, né? De modo geral, esse segmento dos livros de aventura apresenta heróis jovens, otimistas, mergulhados em um sistema corrupto e marcado pela paranoia. Os heróis costumam ser homens e mulheres que são bonitos, inteligentes e com uma forte consciência política. Lembre-se, porém, que você pode fugir desses estereótipos limitados, né, presentes na literatura e no cinema, e surpreender os seus leitores, porque você não precisa literalmente você seguir um parâmetro, né? É preciso ter em mente também que, independente do estilo literário, do livro de aventura que você possa, você escritor, você escritora, querer desenvolver, é importante também ter uma técnica, uma identidade. Esses são os principais estilos literários dos romances de aventura. Mas como que eu criei esses personagens? Foram pessoas reais? Não são pessoas reais, mas são características de pessoas reais. Eu gosto muito de observar pessoas no trânsito, pessoas que estão no escritório, pessoas que já viveram comigo e colocar uma voz parecida com aquelas pessoas. E assim eu fui construindo, por exemplo, o Rei Caveira. O Rei Caveira tem várias e várias características narcísicas e um pouco patológicas, inclusive, em alguns pontos, né? Mas eu vejo muito isso em pessoas histéricas, né? Pessoas que tentam, de algum modo, né, idealizar um mundo que ele não vive. Outra característica que eu trago à tona é do próprio Arcos, né, que é o grande protagonista do Mundo 2. O Arcos, ele é um prometido, como seguindo a filosofia, né, o grande herói que virá salvar a nossa terra, né, o Dom Sebastianismo, né? E é interessante como ressignificar isso, né? Como ressignificar essa história, porque ele não quer ser um herói, ele quer apenas salvar vidas, e ele sabe que tem que fazer isso não por ele, mas por todos, porque todo mundo começa a falar, é você que é o grande herói, mas ele não se reconhece como tal, né? Aqui temos um comentário do Marcelo Kassab. Oi, Marcelo Kassab. A literatura que aborda e traz relatos médicos no contexto de aventura é sempre muito interessante. Sim, é muito interessante. Tem um filme chamado O Físico, que é maravilhoso. Conta a história da medicina, né, lá na antiguidade, né? E como que a medicina e a religião lutavam, né? Porque não poderia abrir os corpos, era proibido pela Igreja Católica e por outras religiões, e isso dificultava o estudo dos médicos, né? Para a anatomia, principalmente dos corpos. Raquel, me fala um pouco mais do seu livro, da sua literatura, né? Que eu vejo que é muito semelhante. Conte um pouco mais. Bom, os livros que eu estou escrevendo são voltados para o público infantil e adolescente. Para o público infantil, eu trato sobre o meio ambiente. Então, é uma história sobre preservação do meio ambiente, é uma história em forma de poesia e que eu acho que vai ser bem útil para as crianças, principalmente na minha área de docência do ensino fundamental 1, eu acho que vai ser bastante interessante para as crianças. E o outro livro sobre para o público adolescente é voltado para o combate às drogas. Então, vai ser um tema bastante é um tema que está sendo muito falado, né? Que é sempre muito falado do combate às drogas. Então, vai ser voltado para os adolescentes. É uma prosa. E eu acho que vai ser bem legal essas duas experiências para mim como escritora. Ai, que bom.
E assim, não é, nós como escritores, né, não escrevemos só esse gênero, né, gênero de aventura. Eu, por exemplo, comecei com A Trovoada, né, Poema de Amor, Paixão e Desilusão. Meu primeiro livro ele foi escrito por mim e todas as imagens que tem dentro dele é de Monique Mairins, né, que ela ilustrou. Esse ano eu fui junto com o Marcelo Kassab, né, a Marli, todos da academia, lançar esse livro aqui, que é a coletânea da Academia Contemporânea de Letras, na qual eu faço parte, né? A editora Conejo, né, que fez isso, e a Vânia, que eu também fiz parte como prefaciador da Entre Eixos, fazendo, né, o prefácio dessa grande obra de vários escritores novos, né? E convido você também, viu, Raquel, a conhecer a editora Escreva, que tem aqui a Uda Roth, que entrou aqui, nos planejando com a sua presença. Muito obrigado, Uda. Ela tem uma editora, né? E ela também faz parte de vários escritores que querem iniciar a obra. Convido você a conhecer, tal qual a Sarasvati, que é a editora da Vânia Clares, né? Que também lança novos editores todo ano. E não bastasse, esse ano foi muito produtivo, viu? Esse ano também publiquei esse livro junto com Roseli Jimenez, né? Publiquei esse livro de letramento científico em tempos de negacionismo, estudos contemporâneos. Esse livro faz parte, né, do meu pós-doutoramento na Universidade de Brasília, e ele reúne muitos dos achados teóricos de diversos pesquisadores, contando como foi difícil ao momento da pandemia e também o momento de você falar sobre ciência, né? Porque nós temos um posicionamento como pesquisador, como cientista, não só como poeta, né? E não deixo de falar também para vocês que querem ser novos poetas, novos escritores em prosa, poesia, a conhecer o Grupo Lupa, que está no Facebook da Academia Contemporânea de Letras. Se você colocar lá, Grupo Lupa, Academia Contemporânea de Letras, você vai direto para esse grupo. Nós deixamos o espaço livre e libertador, eu diria até, né, com temas toda semana, para que você possa escrever os seus pequenos textos, os poemas lá. Certo? E agora, encerrando um pouco a nossa live, né, que é um tempo curto, mas passa muito rápido, né? Raquel, eu queria que você falasse uma mensagem para os escritores que, como você, lutam por publicar suas obras, que queiram participar. Fale um pouco mais da sua experiência, como foi na UPP, né, na Unidos pela Palavra, nesse reality show, as suas expectativas, os próximos passos para essas duas obras que você falou. A minha expectativa é grande, eu estou muito otimista, eu creio que as minhas duas obras serão publicadas ainda este ano e eu quero muito que isso contribua para a nossa literatura, que sirva de exemplo na vida das pessoas, principalmente para os adolescentes no combate às drogas, para as crianças sobre a preservação do meio ambiente. E eu gostei muito de participar do concurso cultural, do reality show da editora Unidos pela Palavra. E eu estou muito feliz em poder participar dessa live aqui com você. Gostei muito de te conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória de vida, de escritor, de professor universitário, né? E é isso, eu estou muito contente. Então, muito obrigado, viu, pela sua presença nessa live. Obrigado a todos que estão aqui. Foi uma live que faz parte do nosso início do nosso projeto, né? Sempre o primeiro dia tem, assim, certos entraves, mas graças a Deus tudo aconteceu de uma forma muito favorável, né? Raquel, podemos participar, podemos conhecer um pouquinho da literatura fantástica, de qual que é o seu rumo, dos estilos, e convido vocês para amanhã, né, uma próxima live, às 20h, teremos Beth Cândido, né, e talvez também a Marli, né, para poder, que é presidente da Academia Contemporânea de Letras, falando um pouco mais sobre literatura fantástica, falando desse projeto lindo que eu estou desenvolvendo, e quero que cada um de vocês se sintam capazes de escrever. Eu acho que, como Saramago diz, né, todos são escritores, só que uns escrevem
e outros não. Então, bota as ideias no papel, bora escrever, bora fazer acontecer. Agradeço incondicionalmente a tua presença aqui, Raquel. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, participar dessa missão, né? E agradeço a todos, principalmente do reality show, unidos pela Mestres da Escrita, pela editora UPP, pela oportunidade de participar desse programa, de tirar minhas ideias da mente, do desenho e ir para o papel